Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este vídeo é dedicado de modo muito especial às pessoas inteligentes, espirituais e apaixonadas pela Bíblia Sagrada. Se você pertence a este grupo, você está no lugar absolutamente certo. Eu quero falar hoje sobre alguns segredos do quarto dia da criação. Antes, permita-me informar que dentro de mais 5 dias estarei lançando, através da internet, o Seminário Bíblico Online Memórias da Igreja Primitiva. Imperdível. Se você tem algum interesse em mais detalhes sobre esse seminário, por favor, descreva isto no seu comentário. Muito obrigado. Vamos agora a alguns segredos do quarto dia da criação. Eu começo por lembrar que no primeiro retrato que a Bíblia apresenta de Deus, ele aparece como o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em seguida, quero lembrar que nós lemos em Gênesis capítulo 1, versos 13 a 18, que no quarto dia da criação, Deus fez aparecer, ou seja, criou os grandes luminares, expressão textual. Agora, vejamos o versículo 16 de Gênesis 1. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Esse acontecimento não se refere à criação da luz, visto que Deus é luz, e como tal, em sua mais profunda significação, a luz jamais foi criada. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, Deus ordena que a luz apareça, que ela se manifeste. Ou seja, Deus tirou de si próprio uma parte dessa luz para comunicá-la, para reparti-la, liberando-a para sua atuação no universo. Por exemplo, no Salmo 36, nós lemos: na tua luz veremos a luz. Ou seja, todas as formas de luzes que existem no mundo emanam da luz original. Agora, amados, vejamos o que está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Daí segue-se, em grau de alta importância, que no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O fato de o sol somente haver sido criado no quarto dia nos permite entender claramente que os dias da criação não poderiam ter sido dias de 24 horas. Eu reconheço que há muitas opiniões contrárias a isto, mas não é o meu propósito discutir esse detalhe, e sim observar o que está escrito na Bíblia. A propósito, amados, eu quero registrar a seguir um trecho das notas de Albert Barnes sobre a Bíblia, em seu comentário do capítulo 1 de Gênesis. Ouçamos. O trabalho do quarto dia tem muito em comum com o do primeiro dia, que de fato continua e completa. Ambos lidam com a luz e com a divisão entre luz e trevas, ou entre dia e noite. O quarto dia traz à vista as luminárias, ou os luminares, criadas para sinais e para estações, e para dias e anos. Enquanto o primeiro dia refere-se apenas ao dia e sua dupla divisão,
O quarto dia refere-se a sinais, estações, dias e anos. Esses luminares são para sinais. Eles devem servir como o grande cronômetro natural do homem. Muito importante essa declaração. Tendo suas 3 unidades básicas: o dia, o mês e o ano. E também marcam as divisões do tempo, não apenas para fins agrícolas e sociais, mas também para conhecer as eras da história humana e os ciclos das ciências naturais. São sinais de lugar e de tempo. Por isso, através deles, o marinheiro aprendeu a marcar a latitude e a longitude de sua nave. E o astrônomo aprendeu a determinar com qualquer grau de precisão atribuível ao lugar, bem como o tempo das orbes, ou dos orbes planetários do céu. As estações, palavra citada lá em Gênesis, são as estações naturais do ano e os horários definidos para fins civis e sagrados que o homem atribuiu a dias e anos especiais na revolução do tempo. Uma vez que a palavra dia é uma causa para a explicação do primeiro dia de trabalho, também a palavra ano é para a interpretação do que aconteceu no quarto dia. Uma vez que a causa da distinção do dia e da noite é a rotação diurna da Terra em seu eixo em comparação com uma fonte fixa de luz que fluiu no cenário da criação, assim que o obstáculo natural foi removido. Então, as vicissitudes do ano estão devendo, juntamente com essas duas condições, a revolução anual da Terra em sua órbita ao redor do Sol, juntamente com a obliquidade da eclíptica, dos fundamentos assim ocasionados com as variações incidentais decorrentes da revolução da Lua ao redor da Terra e as pequenas modificações causadas pelos vários outros corpos do Sistema Solar. Todos esses fenômenos celestes saem da simplicidade sem arte da narrativa sagrada como fatos observáveis no quarto dia dessa nova criação. Desde o início do Sistema Solar, a Terra deve, pela natureza das coisas, ter girado em torno do Sol. O primeiro dia espalha o brilho sombreado da luz sobre a face das profundezas. O quarto dia desdobra aos olhos as lâmpadas do céu, penduradas na extensão dos céus e atribuídas ao ofício de brilhar ou iluminar a Terra. Uma função tríplice é assim atribuída aos orbes celestes: dividir o dia da noite, definir o tempo e o lugar e, por último, brilhar na Terra. Você pode conferir com Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Quero mencionar ainda que a palavra Sol aparece cerca de 151 vezes na Bíblia. Por sua vez, a palavra Lua aparece cerca de 50 vezes no texto bíblico. Já a palavra estrela, e estrelas, claro, aparece cerca de 64 vezes no texto sagrado. Está escrito na Bíblia que as estrelas são inumeráveis à mente humana. Apesar disso, no livro dos Salmos está escrito
que Deus as conhece e até as chama pelo nome a todas. Preparando-me para concluir, quero recordar que Apocalipse capítulo 21, verso 23, na versão ARC, está escrito que a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora, sugiro-lhe que veja o sentido espiritual do sol, em Malaquias 4:2 e João 9:5. Veja também o sentido espiritual, o alegórico da lua, em Cantares 8:16 e Mateus 5:14. E veja também o sentido espiritual alegórico das estrelas em Filipenses 2:15, em 1 Coríntios 15:41 e em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Finalizando, eu menciono que no Salmo 84, verso 11, lê-se que o Senhor Deus é um sol. Note bem, um sol, e não o sol, porque o sol fora criado no 4º dia da criação, e Deus, como o sol, jamais foi criado. Ele é o permanente, eterno, sublime e admirável Criador. Glorifiquemos, pois, a Deus por esses segredos encontrados no 4º dia da criação. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque você é inteligente, é porque você é espiritual e é porque você é apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Agora prepare-se para participar do meu curso Seminário Bíblico Online, Memórias da Igreja Primitiva. Deus a todos abençoe no extraordinário e magnífico, resplandecente e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém.